Bom, pelo visto, nós tivemos aí o gabarito considerado fácil, a muito fácil, e todos acertaram. É o item do dia a dia, né? Uma coisa do dia a dia, muito fácil. Guardem isso aí na memória, que até o fim do nosso dia a gente vai retornar a ele. Então a gente vai seguir para o nosso próximo slide. Isso, que vai abordar o escopo sequência, né? Quando a gente elabora para as provas, os itens, a gente parte de algum lugar que existe, como a Patrícia mesmo citou, não é coisa da nossa cabeça. E o escopo sequência, para nós, ele é, e deve ser também para vocês, ele é a estrutura que guia realmente não só a elaboração da prova, a construção da prova, como do próprio material digital, que é a base para tudo. Então a gente vai ver a seguir como é que dá para fazer esse acesso, porque algumas pessoas ainda têm dificuldade quanto a isso e precisam saber então qual que é o passo a passo. Então volta um pouquinho, por favor. A tela está avançada e a gente não consegue mostrar. Eu acredito que pulou a animação nesse slide. Isso, porque pode passar. A gente fez um slide com animação, mas parece que teve um probleminha que a animação desapareceu. Mas a gente apresenta... vocês vão receber o material com a animação, vai ficar melhor de visualizar. Mas o que importa aqui é que o local onde o escopo sequência se encontra é o site do repositório, e lá no site do repositório vocês vão em acervo digital, materiais pedagógicos e posteriormente em ementas e escopo sequência. E aí vai abrir essa tela que está aparecendo para vocês. Esse caminho que eu disse está lá nos slides que vocês vão receber, tá? Então não precisam ficar preocupados. E aí vai abrir essas duas possibilidades aí. Escopo sequência primeiro e segundo bimestre, consequentemente vai ter depois do terceiro e assim por diante, e ementas dos componentes curriculares. Eu quero falar um pouquinho sobre as ementas. As ementas vão apresentar tudo, a justificativa, o objetivo de cada componente para cada bimestre, e vai ter lá todos os conteúdos vinculados àquele componente. Então, assim, você quer saber o que o seu estudante precisa saber e não quer esperar pelo que vai aparecer lá depois no escopo sequência, observa as ementas, porque nas ementas tem tudo, absolutamente tudo. Então, é uma forma de observar quais são os conteúdos que podem ser priorizados, fazer as retomadas. A gente vai ter exemplos aqui da análise, né, Hilton, que vão conversar bastante com isso. Então, é um documento importante, nem todo mundo acessa. Vai direto no escopo sequência e aí pode ser que nisso a pessoa fique falando, tá, mas de onde eles tiraram desse documento que é um documento orientador, tá bom? E aí, voltando lá pro slide... Isso, nessa tela. Aí, então, a gente vê que ele abre para dois documentos, como eu disse, né, anteriormente. Esse documento orientador é o que eu comentei da ementa, e ao lado vocês têm aí uma tabela, né? Eles vão abrir dentro de um drive do Google. E aí, então, é importante que vocês acessem, lógico, com a conta de vocês institucional, para poder fazer o acesso aí às ementas, cada uma do seu componente, tá? E na sequência, para a gente otimizar o tempo, a gente tem a abertura do qual é a visualização que aparece quando a gente clica lá no escopo sequência. O exemplo aqui é matemática, mas poderia ser de qualquer outro componente que está dentro da tabela. Aparece ciclo de aprendizagem, o ano sério, bimestre, aula, unidade temática, a habilidade do currículo, no caso, os objetos do conhecimento, o título, o conteúdo e os objetivos. E nesse caso dessa live de hoje, o nosso foco é trabalhar os dados a partir do conteúdo. Então, os acertos, eles são sempre vinculados ao conteúdo daquilo que foi abordado na prova e daquilo que está vinculado nas aulas. E, logicamente, né, a partir do material. Sim, não à toa estava a anotação científica lá que nós vamos retomar mais adiante. Foi um exemplo que vai ser desdobrado depois, e aí tem uma explicação para isso acontecer. Dentro do próprio BI, a gente vai ter acesso a esses dados também. Justo. Seguindo, a gente tem para discutir o próprio BI em si, né? Acredito que todos sabem acessar o BI, única turma, se a gente quiser de qualquer escola do estado, assim como a gente vê o geral. E no geral,
a gente teve aquela participação lá de 92%, incluindo todas as turmas e anos, né? Inclusive do profissionalizante. Sim. Assim como o resultado. Nós tivemos acesso também aí a 48,7%, é uma média, né? Então, na sua diretoria, se você tiver nessa média, você vai ver aí que está dentro do que a maioria conseguiu chegar, não é? Apesar de ser um número baixo, ainda houve uma pequena evolução de 4,4%. E isso para quê? A gente olha o BI, a ideia, a gente vai ver no próximo slide, é focar no conteúdo. Essa é a nossa ideia hoje. Esse botãozinho conteúdo que fica no canto direito superior vai nos guiar para a visualização dos conteúdos da prova. Então, quando você clicar nesse botão, a gente vai ver no próximo slide, a tela que vai aparecer para vocês. Ela está aí cortada ao meio, porque eu queria que vocês enxergassem um pouco melhor, então eu reduzi, né? Tirei o meio, que aí ainda vai ter tanto a habilidade que está sendo cobrada, quanto o conteúdo. Eles estão escondidos ali, né? Conteúdo e habilidade ou descritor do item. E nós temos aí, na parte superior, ó, modalidade, série prova, disciplina. Esse filtro é importantíssimo para a gente poder organizar e analisar nossos dados. É a partir deles que nós vamos trabalhar hoje também. No próximo slide, por favor, nós temos aí destacado onde você filtra, né? Se vocês perceberem, já está classificado do maior para o menor, e também as colunas, né? Coluna de série. Lá em cima a gente já escolheu a primeira série e a série prova é a primeira série do ensino médio. Por que tem duas séries aí? Devido aos itinerários formativos, foi necessário criar esse mecanismo para a gente poder filtrar em conteúdo a segunda e a terceira série de uma forma melhor de visualizar. Porque tá como zero série, acho que muita gente já deve ter se queixado disso, falado sobre isso. Então, esse zero série, você vai escolher na série zero série e na série prova segunda ou terceira série do ensino médio. E aparece tudo, né? Vai ficar perfeito de visualizar os dados, não vai dar dor de cabeça nenhuma para vocês. E vocês vão reparar ali que no próximo slide que a gente vai escolher uma série. Está cortado lá o número da turma, claro, para ninguém ver que turma é, do estado, né? Mas temos uma turma, primeiro à noite, anual. Ainda estamos dentro de conteúdo. E vocês reparem que está grifado ali o 35, que é o número da questão, que aparece sempre de duas em duas. Perceberam, né? 35, 36, 37 tem de duas em duas. Por quê? São duas provas. Primeiro e segundo dia. E as duas são numeradas de 1 a 40, 45. Então, foi necessário. Aparecem aí as duas porque uma é de geografia, outra é de física. E esses links vão nos direcionar para a aula ou para a questão. No próximo slide, a gente vai perceber que está classificado do maior para o menor ainda. É aquela mesmo primeiro A da noite. Só teve 4% de acerto ali em notação científica. A gente começou com a notação científica lá atrás, voltamos com ela. Isso. E o acerto está só em 4%. Lembrando que baixo. ainda é a visão do Estado, né? Essa essa daí é da turma agora. A turma do primeiro A da noite. Isso. Se fosse do Estado, a gente infartava com 4%, né? E a gente pode ver tanto a aula quanto a questão no próximo slide. Que na animação para vocês vai aparecer um de cada vez, para poder enxergar, né? Porque o item, se puder voltar para a gente um pouquinho, a gente já vai voltar nesse slide daí. O item ele é organizado, na intranet vocês têm acesso a todos, né? Todos os cadernos de prova. Sim. A gente tem uma tabelinha em cima, que mostra o número da questão, mostra o gabarito. Você tem acesso à habilidade do currículo e o descritor daquele item. A habilidade que está avaliando na questão, para ficar mais claro, né? E claro que a gente tem embaixo ainda o item, ele vem inteiro e respondido para vocês
e tem um quadro com observações que a gente faz referente ao item. A gente tenta mostrar quais seriam as causas, probabilidades de acerto ou erro do aluno. A gente pode comentar uma questão ali que pode ser mais fácil ou mais difícil. Varia bastante, mas a gente comenta o item de certo modo para vocês ali. E ao final tem o link da aula, né, que foi utilizada para a produção desse item. E na maioria deles, inclusive, qual é o número do slide, de onde saiu. Ou dos slides, se utiliza mais. Exatamente, aquele item. Porque nós criamos os itens, nós elaboramos os itens, no meu caso de língua portuguesa de anos finais e língua inglesa de todo os segmentos, focando nas aulas. A Ilana começou falando do escopo, que é onde nasce tudo, né? Mas o desabrochar de tudo é a aula. O material digital. Então a gente olha a aula, no caso de língua portuguesa, precisa ser uma aula, e acredito que de todos os componentes, né? Precisa ser uma aula que dê para avaliar em uma prova de múltipla escolha. Né? A produção textual, por exemplo, a gente tem dificuldade de avaliar como item. O máximo que a gente vai conseguir é explorar o gênero, explorar a característica do gênero, finalidade daquele texto, mas a gente fica muito amarrado. Então a gente acaba explorando, selecionando. De anos finais, por exemplo, tem 42 aulas. A gente seleciona dentre essas aulas, evitando as últimas, porque são aulas que podem coincidir com a aplicação da prova. Sim. Então, por exemplo, eu tento explorar até a aula 30, 33 no máximo. Depende do conteúdo que tiver lá. Então, a gente tenta fazer uma prova que se encaixe naquilo que já foi trabalhado até a data de aplicação, que ocorre dentro do bimestre. Justamente. Então, a gente evita pegar as últimas já para não ouvir, né? O professor não deu isso, não trabalhou aquilo. A gente tem que até era uma reclamação anterior, né? A gente tem até o trabalho de olhar no calendário e contar realmente. Bom, se o professor seguir exatamente o material, em que momento ele estará? E aí a gente encerra a produção de itens considerando esse calendário, né? Então ele está mais ou menos por aqui. Talvez uma aula mais para frente, uma aula mais para trás, mas ele está mais ou menos por aqui. E aí a gente produz. Então a gente não chega até as últimas aulas. E essa produção é validada por PECs, né, da própria rede. Que inclusive sempre nos um abraço para todos eles. E é muito boa a leitura deles, porque eles acabam mostrando coisas para a gente que às vezes pode causar algum problema na resolução. A gente quer entregar um material para vocês que seja útil, que seja muito aproveitável. Então não adianta a gente fazer um item que todo mundo vai errar. A gente procura fazer itens que vai mostrar o que as crianças já sabem, capacidades que adquiriram dentro do bimestre. E de qualidade, né? Claro. Exatamente. E acredito que a gente pode dar uma observada no próximo slide, por favor, para a gente dar continuidade aqui. A gente vai ver a partir de agora como que a gente explora esses dados, né? Que estão no BI. Possibilidades, eu imagino que vocês tenham algumas, mas nós vamos mostrar aquilo que a gente acha que é importante. Então, primeiro de tudo, ainda estou no primeiro A da noite, aquele lá do começo. A gente começou com a visão global e a gente vai reduzindo até o primeiro A. E eu vou escolher como componente, coincidência, tá, gente? Escolhi língua portuguesa. No próximo slide, a gente vai perceber que a gente tem uma pergunta dentro de um círculo aí, né? Que qual deve ser a causa do baixo desempenho? É comum que todo mundo classifique e vá direto no baixo desempenho. É muito comum e a gente vai mostrar isso também. Então, nós temos aí em língua portuguesa, desse primeiro A à noite, a questão da derivação regressiva como maior número de erros. E a gente tem o link da questão e o link da aula. Então, a gente vai ver no próximo slide que a gente tira isso de algum lugar. A derivação saiu dessa aula aí, aula 12. Quase começo ali ainda, né, do bimestre. E mais adiante a gente ainda tem um slide. Passando mais um, a gente mostra de onde veio. Então a derivação está circulado lá na aula. Tem exemplos. Ela ocorre quando a palavra primitiva é reduzida. E no texto que a gente tinha para analisar, está lá a palavra debate grifada, que era para dizer
que a formação do vocábulo em destaque no texto é pelo que ocorre essa derivação. Então, essa formação do vocábulo. Aí eles tinham que indicar a derivação regressiva, que é a mesma coisa que está na aula. Então a gente gosta de reforçar, se puder voltar para a gente, que a aula é o nosso olhar. A gente vai lá, olha a aula e recorta alguma coisa da aula para trazer para vocês. A gente tenta trazer aquilo que é de mais importância na aula. Então, se a aula é de formação de palavras, tinha que escolher alguma coisa da formação de palavras para trazer, está lá a derivação regressiva. Claro que os estudantes podem ter não lembrado do termo, derivação regressiva, podem ter confundido com o outro. Existem muitas explicações, podem ter, né? Muitas explicações para terem errado tanto. Apenas 16% acertar é um número muito baixo. Eu acredito que nem se todos chutassem conseguiriam só 16%. Então a gente vê que não foi uma questão de dizer, o professor não trabalhou isso. Não dá para dizer isso. Também não dá para dizer que hipótese, né? Que hipótese pode levantar? Quem vai levantar a hipótese é o professor. É o professor que vai observar esse resultado e vai dizer, nossa, mas eu trabalhei isso com eles, como que eles não lembraram disso? E vai retomar em algum momento para tentar recuperar aquilo. Sim. Né? Porque os conteúdos eles vão se acumulando e aí chega lá na frente e eles têm uma defasagem ainda maior, né? Conforme o tempo passa. Porque é aquilo que a gente falou, né? É que a gente sempre conversa, a gente conversou antes de começar a live. É a questão da qualificação da análise. Quem tem condições realmente de qualificar essa análise, de entender melhor esse processo, é quem está com o aluno, que é Sim. o professor. E então, os PECs. Isso, os PECs, né, que estão podem bem nas diretorias próximos, apoiar as fazendo as escolas observações, também. né? Então é importante ter esse olhar para essa qualificação dos dados, não o dado pelo dado, porque senão, né, não faz sentido. É importante lembrar também que itens de análise linguística, no caso de língua portuguesa, né? Assim como em matemática, eu imagino que sejam frações, decimais. Em língua portuguesa, a análise linguística é sempre um resultado baixo. Infelizmente, está sempre um resultado aquém. Como a informação implícita também tem suas dificuldades. A gente vê que são habilidades que estão lá no Saresp. A gente não vai ver nada muito diferente do que já tem em Saresp, PISA, já tem no SAEB. As habilidades de leitura e análise linguística são as mesmas que são cobradas no mundo inteiro, na verdade. Né? A gente vai ver isso, inclusive, no seguir mais um aqui slide, né? Para ficar mais claro para vocês. Então, a gente traz agora uma outra tabela e a gente vai querer saber de vocês o que pode ser constatado ao observar essa tabela. Então, a gente vai abrir o chat e vai querer que vocês digam, a gente vai esperar em 2 minutinhos para que vocês digam o que vocês estão vendo só de olhar essa tabela. Lembrando, essa tabela tem todos os anos e séries, todos os componentes, é aquele tipo de filtro que tem tudo, de anos finais. Então vocês vão observar aí essa tabela e colocar no chat o que vocês conseguem perceber, analisar com ela. A gente volta em 2 minutinhos. Isso.
Olá, estamos de volta. Percebemos pelas respostas de vocês que existe um afiamento, mas nós vamos trazer um pouco um choque de realidade, talvez, porque essa tabela que foi apresentada a vocês representa 10 itens, os 10 últimos itens, digamos assim, de todos os anos finais. Pega todo os anos finais, todos os componentes, todos os anos de série, e pegamos ali e marcamos os 10 últimos itens, né, que tiveram menor rendimento, os conteúdos que tiveram menor rendimento. Mas, naquele item, cada linha daquela é um item. Então, ali a gente tem 10 de 320 itens. Então, é aquele cuidado que a gente fala, né? Eu posso classificar do menor para o maior e olhar? Pode, mas há riscos. E qual é a intenção, né? com isso, né? Há Você riscos. faz com esse resultado depois. Mas vocês estão certos. Naquele recorte pequeno, a gente vê, sim, muito sétimo ano aparecendo, né? Então, a gente tem uma preocupação aí que e o sétimo ano é o que tem o menor rendimento do primeiro bimestre. Uhum. É um pouco preocupante isso, né? O sexto ano foi o que mais caiu, mas é o melhor dentre todos os anos, de anos finais, em percentual de acerto, né? Então, é necessário ter esse cuidado ao analisar os dados. Mas os apontamentos estão certos. Eu cheguei a ver ali que o oitavo ano estava bom. Na verdade, ele não apareceu ali. Né? Mas bom também não está. Ele só não está entre as 10 últimas posições. Porque a gente tem que considerar que um resultado de quase 50%, que é a média estadual, também não é bom. Isso vocês já sabem. É claro que a gente tem tantas dificuldades que a gente acaba falando, nossa, eu consegui melhorar. Aí está lá 40%. Mas melhorou, sim, é bom. Mas ainda não está nem perto dos 100%, que é o objetivo sempre, ainda que a gente saiba que vai ser muito difícil alcançar. Então, a gente tinha também componentes variados, foi apontado. Sim. A geografia que não apareceu, né, naqueles 10. A gente também tem o... Parte de desempenho matemática e ciência. Foi apontado matemática e ciência, mas ali é um recorte de 10, nos 10 últimos, né? Então é até injusto a gente dizer que qual é pior, qual é melhor, porque são itens. E a ideia nem é essa, né? Falar do que é melhor e do que é pior, mas assim mostrar um quadro possível para análise. E aí é preciso olhar com carinho para esses itens, né? Então a gente vai começar a fazer esse trabalho, a gente vai ver que algo que a gente poderia fazer até na escola, outros tipos de recortes. A gente tem um slide, passando essa tela, já podemos ir para o próximo, que mostra uma forma de elencar quais são as defasagens, por exemplo, pode ser feito escola, diretoria, essa que nós temos aqui é do Estado, é estadual de sexto ao nono ano. Nós temos aí, por exemplo, circulado aqueles que já estavam lá atrás, né? Vocês viram entre os 10. A gente viu lá questão de matéria, estado físico da matéria em ciências, por exemplo, vocês comentaram. Calor, mediação térmica, coisas interligadas ali também, né? A gente vê em língua portuguesa, por exemplo, público-alvo de um texto, transitividade verbal, coisas assim que até nem batem. Eles falam, poxa, mas público-alvo de um texto é de leitura, transitividade verbal, análise linguística, nem se conversam muito, né? E a gente vai perceber que os números racionais realmente, comentaram bastante no chat dos números racionais, eles realmente sempre foram, não sei até quando serão. A gente tem ali, frações no sexto ano, números racionais na reta numérica, depois vem números racionais. Aí você vê no oitavo, potenciação e radiação. No nono, números racionais de novo, equação de primeiro grau. Você vê que está tudo interligado. Então, olhando com cuidado para esse percentual, é que não adianta eu sei que eu tenho que escolher, né? Temos que fazer escolhas. Mas eu sempre digo, cuidado na hora de fazer suas escolhas. Não é? A gente viu o item lá atrás de língua portuguesa, que era da derivação regressiva. E agora a gente tem aí, por exemplo, de anos finais, um problema com público-alvo e modo verbal imperativo. No sétimo ano, por exemplo.
Então é necessário ter cuidado. Na hora de escolher, eu vou sair correndo e socorrer a derivação regressiva. Se quiser, pode até voltar para a gente. Você vai socorrer um conteúdo, né? Que vai envolver análise linguística, que é bem cobrado também em avaliações externas, e de repente tem outro conteúdo que pode ser que cause mais impacto ainda, e ele esteja só com 2% a mais, 3% a mais. Então, é necessário analisar todos, olhar de uma forma ampla, antes de dizer assim, vou pegar o último porque é o pior. Não, olha o item. Pode ser que aquele item não tenha atendido a forma como o professor trabalhou em sala. Ele pode ter adaptado e, de repente, não foi daquela forma que o item explorou. Então, não dá para dizer assim, eu vou escolher esse que esse é o problema. Não, o problema pode estar mais embaixo. Então, tenham cuidado. A gente vai ver no próximo slide. Já que temos que fazer escolhas, nós também fizemos. A questão da complexidade dos itens. Vai ficar muito mais claro em matemática. A gente vai ver primeiro um de português. Um de português que eu também não entendi o motivo de tantos erros. Está no próximo slide. É uma campanha de doação de leite materno, assim como está nas aulas, né? E essa campanha era só para responder a quem está direcionada a campanha. E as alternativas que nós temos aí, todas elas são plausíveis. Elas trazem recortes do próprio texto, né, que nós temos aí, o cartaz. Recém-nascidos que dependem de leite materno. Nós temos lá recém-nascidos na imagem. Pessoas hospitalizadas precisando de medicamentos. Medicamento tem um potinho lá que parece um pote de remédio. E o texto fala de UTI, né? Adolescentes sem mães internadas em hospitais. Lembro de novo a UTI. Mulheres que estejam amamentando seus bebês. Também está lá no texto. Então, todas as alternativas são plausíveis, que a gente diz. Mas a única que está correta, o gabarito, deu só 21% de acerto. E aí eu falo assim, nossa, então eu preciso trabalhar correndo o público-alvo de um texto. Aí eu diria, se quiser voltar para a gente um pouquinho, se puder, por favor, obrigado. Eu fiz algumas anotações até para eu não esquecer. Falei para ele, não posso esquecer de falar isso. Se o estudante tem dificuldade de ler e compreender um texto, e eu estou falando apenas de decodificar, Sim. Ele não vai conseguir fazer isso daí. Então é preciso ter esse cuidado. É o público-alvo, calma. O professor conhece os estudantes dele e ele que precisa traçar a melhor rota para estar vendo por que eles erraram tanto um item como esse. É a média estadual, pode ser que na sua escola ou na sua diretoria o percentual de acerto desse item seja maior, mas a gente teve aí apenas 21. Tem mais coisas, né? Compreender a relação entre os elementos verbais e não verbais. Isso é uma coisa bem desenvolvida também nesse ano série. Se não é feito, aí também tem essa questão de não adianta se ele lê e compreende, não relaciona os elementos verbais e não verbais. Aí tem a questão das informações implícitas, né, das inferências que precisam ser feitas no texto. Identificar a finalidade do texto. Para que foi feito aquele texto? Assim vai me ajudar a saber, né, para quem foi feito também, né, se eu souber a finalidade. E o contexto, né, todo o contexto de produção e recepção do texto são muito importantes nessa hora. Então você vê que todas as habilidades, por exemplo, de Saresp, que a gente, né, acaba tendo essa prova ao final do ano, né, como uma culminância, né, elas estão girando em torno, e aí nós vemos de um item só. Então, se eles estão com dificuldade de identificar o público-alvo de um texto, eles estão com muitas outras dificuldades. E o plano precisa ser bem maior do que ficar dando vários itens de identificar o público-alvo de um texto, né? Eu achava esse item muito fácil, não sei vocês aí o que acharam, mas parecia muito fácil e teve bastante erro, né? Sim. Então, a gente vai olhar o próximo slide.
Pode seguir mais 2 ou 3. Deixa eu passar aqui agora. Ah, esse aqui. Mais à frente ainda, né? Ah, legal. Agora a gente está passando. Não, aqui tá voltando. Mais para frente. Peraí. Foi, Aí. agora sim. Então, como vimos, considerar o percentual de acerto para tomada de decisão é importante. Contudo, a ferramenta, né, o painel, nos possibilita outros olhares para análise dos dados. Por exemplo, aí, a informação implícita, famosa em avaliações externas também, né? Olhem o percentual de acerto de cada ano e série. Nós tivemos aí 6 itens no primeiro bimestre avaliando informação implícita, nesses anos que aí estão, quinto, sexto, sétimo e nono, só de anos finais. Olha o percentual de acerto do primeiro e do segundo, são de quinto ano. Dava para pegar assim, eles não sabem nada de informação. Não, não é que eles não sabem bem nada. isso, né? Alguns alunos sabem um pouco e outros, digamos assim, né, dos 83, ainda está faltando 17 para 100, mas significa que 83% sabe inferir, consegue inferir uma informação. Mas quando dificulta um pouco mais o item, provavelmente vocês vão ver isso na próxima sexta-feira, com a equipe de anos iniciais, a gente tem um percentual bem abaixo. Então a complexidade do item é muito importante para a gente escolher. Não posso simplesmente sair atirando, esse é o menor. Eu preciso olhar um contexto maior, né? A gente vê aí que nos demais está em 60%, 50%, quase 70%. Nesse outra forma de olhar os dados, eu separei sexto, sétimo, oitavo e nono, peguei os mesmos conteúdos que caíram, né, aleatoriamente. Peguei variação linguística, vocês veem que tem uma proximidade, mas ainda tem 10 pontos ali, e a gente está falando da rede estadual. 10 pontos é muito estudante. Nós temos no sétimo ali, 33 para 55, na conjunção. Então eu preciso ir lá no sétimo ano e olhar esses itens. Eu preciso ver, mas o que aconteceu com esse de 33 e esse 55? Por que nossos estudantes não foram bem? E o professor pode fazer esse trabalho? Claro. A equipe gestora também consegue fazer isso? Organizando para ver da escola toda? Esperamos que sim. Eu sei que vocês têm muitas coisas, muitas tarefas. Já ficam sobrecarregados, né? A gente tem um atraso bastante grande para ir tirando, não só da pandemia, né? Antes da pandemia os resultados também não eram espetaculares. Então, eu imagino que o que nós estamos fazendo aqui é tentar dar uma luz, mostrar alguns caminhos para vocês, tá bom? Apoio, né? Quando a gente volta no slide, eu vou mostrar para vocês o item do sétimo ano de conjunção. A gente vai dar uma olhadinha, o que será que aconteceu para essa conjunção? Está aí em destaque, né, como baixo desempenho. Ambas estão com baixo acerto, né, mas uma está com uma diferença muito grande em relação à outra. E como a gente não está na live de língua portuguesa, então eu só vou mostrar para vocês e comentar com vocês algumas observações que eu tenho, que talvez vocês também tivessem outras até melhores. Sim. Mas a palavra contudo não é tão comum de uso frequente, né? Não é algo de uso frequente. A próxima, que a gente vai ver aqui, o mas, já é uma de uso bem comum. Eles até confundem bastante, né? Escrevem com i, o mas e o mais. O professor de português sabe como é a vida, né? É difícil. E esse item tinha 2 alternativas corretas. E teve bem mais acerto do que a anterior, que é do contudo. Vejam também que aqui há a busca pelo efeito de sentido do uso dessa conjunção. Então, indicar uma ressalva quanto à informação anterior. É bem diferente de dizer, deixa eu ver aqui o próximo, divergência entre a beleza externa e interna. Contraste, pois uma marca uma oposição de ideias. A oposição de ideias é algo comum da gente falar até com estudante. Contraste também faz parte das conjunções adversativas. As duas são adversativas.
mas o resultado é muito diferente. Então você pode fazer esse movimento de olhar o item, um vai e vir, e ver o percentual de acerto. 55% não é bom, mas é bom comparar um item com o outro antes de escolher o que fazer, antes de pensar em recuperação, né? Uhum. Outra análise que a gente pode fazer em matemática. Vamos fazer o mesmo movimento. Esse conteúdo razão e proporção caiu em 7 itens. 4 do oitavo, 3 do nono. Bastante até. Que às vezes o pessoal fala assim, tá explorando conteúdo demais. Talvez não. Eles vão se repetindo também. Até vão se repetindo e se emendando um no outro. Sim. E aí a gente tem um percentual também muito diferente. A gente tem um ali no oitavo de 63%. Aí eu pensei com ele, vamos levar os 3 itens para eles, que agora a gente vai ter um outro momento de interação. Vocês estão vendo os 3 itens, e eu quero saber de vocês, qual dos 3 de oitavo ano é aquele que tem os 63%. E por quê? Por que vocês acham que os alunos acertaram mais um do que os outros? A gente vai dar para vocês agora um tempinho um pouco maior para que vocês pensem. De acordo com o chat, a gente volta antes, mas a gente está prevendo aí 4 minutos, tá bom? Então, rapidinho aí no chat, vai ser aberto e vocês vão poder colocar as informações. Vamos aguardar aqui.
Estamos de volta. Agradeço muito a participação de vocês no chat. E claro que não podemos agradecer também a participação dos estudantes, né? O engajamento de vocês para que mais estudantes participem da prova é muito importante para a gente. Quanto mais estudantes respondem a prova, mais fiel são os resultados. Então é muito importante, a gente agradece bastante a vocês, toda a equipe da VED fica feliz com isso, né? De que os indicadores de participação têm crescido muito, né? É um desafio que vocês estão vencendo, isso é muito bom. Nós tivemos aí das respostas daquele item, daqueles 3 itens, né? Vocês tinham que olhar qual era o mais fácil, né? Qual que vocês achavam que tinha acertado aí 63, o estudante tinha acertado mais. E por quê? Nós tivemos muitas respostas, ainda bem, né? Sim. Muitas na 2, algumas na 1, graças a Deus ninguém na 3, se eu não me engano, acho que eu não vi ninguém na 3. Não vi também ninguém na 3. A 3 realmente é bem mais complicada, né? Vamos dar uma olhadinha no percentual, que vocês vão entender Teve melhor. uma 3, sim. Tem uma 3 Mas aí? foi uma só. Vamos voltar para o slide, que a gente vai... Deixa eu ver, tá aqui, ó. Agora sim, com a animação fica mais bonita. Agora vocês podem ver que a primeira, né, foi a que eles acertaram mais. Teve uma professora, não lembro o nome, que até comentou que a linguagem é mais próxima deles, é mais fácil de entender a forma que está escrita. Foi a Suzy? A Suzy, ela falou a questão 1, porque eles têm mais familiaridade com os conceitos e vocabulários envolvidos. Isso. O que nós aqui também destacamos, que tem bastante coisa no chat, mas eu não consegui ver, passa muita informação, né? A questão da palavrinha ali, razão. A razão entre os salários de João, ou qual a razão entre o número de questões. Essas palavrinhas também podem ter sido um dificultador, né? Podem, porque a gente não tem como afirmar nada, né? A gente vai levantando hipóteses aí do percentual de acerto ou não do estudante. Na primeira a gente vê que é 10 litros para 100 quilômetros, ó que relação fácil, né? 10 para 100. Fica bem fácil, ele divide, rapidinho ele chega nos 25 litros. Agora as outras, elas já apresentam frações, comentaram no chat, né? As frações sempre foram um dificultador, isso no mundo inteiro, tá, gente? Porcentagem, fração no mundo inteiro é um dificultador. E nós temos aí 41% de acerto em uma que tem 2 alternativas com fração. Mas pode ser que ele não tenha percebido a relação de 4.500 para 1.500, né? E a razão entre esses 2 valores aí. Assim como na última, além dele ver que são 2 questões erradas para o total de 20, ele precisava reduzir isso para 1/10 para achar a razão. Então, a gente vai percebendo ao ler os itens, leiam com esse olhar, com esse cuidado. Uma palavra pode mudar completamente o resultado, né? Porque se o estudante não souber o que é para fazer, não entender, ele já vai se assustar e inevitavelmente ele vai acabar escolhendo a resposta errada. Nós vamos ver uma outra forma a seguir de como fazer essa relação de um item com outro, agora com a Ilana em filosofia. Isso, porque para quem não sabe, eu sou de sociologia e filosofia. Então, vou falar aqui da minha área. Um exemplo diferente que a gente traz aqui é, no caso dessa especialidade, que é filosofia, que não tem a repetição do mesmo conteúdo em séries distintas, porque só tem uma série, mas tem um conteúdo que se desdobra dentro do bimestre e ele resgata aprendizagens que vêm sendo acumuladas desde lá dos anos finais. E aí a gente tem, então, pensando na mesma lógica de observação, do resultado com maior índice de acerto e menor, a gente tem aí a temática da civilização científica e tecnológica como um indicador com maior número de acertos dos estudantes na primeira série do ensino médio, e o mesmo tema, só que desdobrado no contexto da cultura e da religião, com um indicador com menor desempenho. E aí, Hilton, passa para mim, por favor. E
Não, bom, aí o item é grande, eu não vou ficar aqui lendo, porque né, a letra está pequena, mas vocês vão receber o material com a apresentação com animação e tudo mais. E ele fala, em linhas gerais, sobre a civilização científica e tecnológica, e a ideia é que o estudante identifique quais são essas características que estão presentes, pode passar, na aula do mesmo tema, é a aula 8, então subentende-se que, considerando o calendário escolar, é possível que o professor de filosofia tenha desenvolvido não somente essa aula, como as que têm o seu desdobramento. E aí a gente tem, então, na resposta, que é no caso aí a alternativa B, o próprio material trazendo, né, aí retomando o tema, e desenvolvendo a mesma ideia. Se vocês perceberem, a resposta está nesse slide. Então, facilitando o acesso do estudante ao conteúdo a partir do material. E a gente teve aí, então, apesar de parecer um item complexo pelo tamanho que ele tem, ele foi desenvolvido com qualidade, mas a gente teve 50% de acertos. Quer dizer que a gente teve 50%, né, de estudantes que não responderam a alternativa correta. Lembrando que essa é apenas uma alternativa correta. Já quando a gente passa para o próximo item, ele apresenta, assim, esteticamente falando, ser mais simples, porque é uma citação direta. Essa citação também consta no material de filosofia, e a pergunta aí é para que eles identifiquem a alternativa correta que corresponde à civilização científica e tecnológica, o conhecimento científico e tecnológico no contexto da cultura e da religião. Então, a gente percebe que quando foi acrescido esse ponto de vista, aliás, os contextos de cultura e religião, alguma coisa ficou faltando para que ele conseguisse desenvolver e identificasse a resposta. Pode passar? Que também tem uma aula própria sobre o tema e, consequentemente, a resposta está aí a correta, e ela também se apresenta dentro do próprio material, já não no foco no conteúdo, mas na parte de o que aprendemos hoje com a aula. Então, Oi, gente, voltamos. Espero que estejam aproveitando bem o dia. Afinal, o chat demonstra que vocês estão bem engajados na nossa participação aqui. isso. Inclusive, a gente agradece aí Agradecemos bastante isso. a contribuição de vocês, muito pertinentes. Vamos falar um pouquinho? Alguns temas difíceis também para nós, né? Uma questão que foi levantada já desde o começo, é bom a gente pontuar isso antes de falar dessa relação dos indicadores, né? Para o BIA-IZB, itinerários formativos no ensino médio, foi necessário criar o zero série. E esse zero série está incomodando um pouquinho. A gente percebeu isso. Porque não dava para perceber direito o que é terceira, segunda série. É só segunda e terceira série por conta do itinerário. Mas nos conteúdos, vocês viram. Nós temos 2 menus lá. Você pode escolher a primeira série e você também escolhe de novo a segunda série. Você escolhe zero série e você escolhe a segunda ou terceira série. Aí você filtra perfeitamente os dados, não tem problema nenhum, tá bom? Isso dentro de conteúdos. Dá para visualizar bem melhor. Foi feita uma atualização essa semana. Sim. Que
facilitou a visualização da gente. É de segunda para Não terça-feira. trouxemos nada de segunda e terceira série para mostrar hoje, mas, como dissemos, vão ter outros encontros, né? Que vai ser possível estar explorando isso também. Sim. E nós temos aí outras A gente questões, né, Ilana? tem algumas coisas bem interessantes aqui. Análise comparada das questões com o material digital, que realmente foi o que a gente fez e tem várias formas de fazer, então assim, a criatividade leva a gente aí para lugares inimagináveis, então usem a de vocês. Teve um dentro do apontamento do tempo. Saresp, né, que você pode... Sim. Agora que vocês viram o novo boletim Saresp, né, são notas fracionadas, de 0 a 10. Esse percentual de acerto que está ali, não deixa de ser de 0 a 10. Se você coloca... 56%, é 5,6, né? Então você pode estar comparando com o resultado do Saresp e acompanhando também. Você vai ver que são resultados próximos. Infelizmente, né? São resultados baixos também. Mas a gente está lutando para melhorar isso. Vocês, eu tenho certeza que fazem das tripas coração para conseguir resultados melhores. A questão da intencionalidade também, da retomada foi citada aqui, e observar para além dos dados, né? Observar o contexto dessa escola, dessa Sim. localidade, desses professores, os problemas que perpassam o pedagógico e que impactam diretamente, né? É que ter essa sensibilidade e saber separar o que é tangível, o que pode ser feito, e aquilo que é intangível porque foge à nossa ingerência, né? A gente tem ingerência sobre o que acontece. Então, ter esse olhar é importante. E aí, principalmente para as equipes gestoras, né? Para quem acompanha a sala de aula também. Enfim, tem muita contribuição legal. A gente vai ficar com o extrato do chat. E vamos compartilhar com a equipe toda, né? Isso, e aí conforme a equipe for aparecendo aqui, dando a carinha deles para falar também de componente, eles vão trazendo as devolutivas, porque a gente também não pode se estender muito. E falando nisso, tenho aqui a incumbência de agradecer mais uma vez a contribuição dos nossos colegas, professores, especialistas de currículo, que se desdobram para poder tanto atuar conosco nas validações quanto nas revisões e também produção das provas. A gente fica muito feliz de ter a parceria com as diretorias que a gente tem, por isso que sempre é bom a gente ressaltar o quanto as diretorias de ensino são importantes para o trabalho nossos, né? do órgão central. Então, eu vou falar por ordem alfabética. Agradecer Adamantina, Andradina, Araçatuba, Araraquara, Avaré, Bauru, Campinas Oeste, no caso, Jacareí, José Bonifácio, Lins, Marília, Piramonhangaba, meu amigo Tiago, que é meu parceiro, Pirassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Vicente, Sul 1, Sul 2, Sul 3, Santos, Taubaté, Tupã e Votuporanga. A gente agradece imensamente a contribuição dos dirigentes, dos SECs, que ficam sem esses PECs maravilhosos lá, enquanto eles estão aqui com a gente, porque a convocação é presencial, e os nossos queridos parceiros de trabalho aí. Um grande abraço, um beijo, e daqui a pouco a gente se encontra de novo, que tem convocação. Depois de todo esse trabalho nosso de olhar escopo, começar a preparar terreno para fazer os itens, olhar a aula, fazer um recorte da aula, elaborar o item. E para elaborar o item, imagina, procurar texto. Tem que estudar a aula, né? Pensar nos distratores, que são as questões erradas. Pensar no gabarito. Pensar qual questão pode ter duas alternativas corretas, porque tem algumas que o conteúdo é bem difícil de fazer isso. Tudo isso feito, eles leem, aí eles falam assim, não, esse item aqui não, esse aqui sim, e aí a gente vai mudando, adaptando, de acordo com o olhar deles. Então, é um caminho que permite que a prova seja mais confiável e mais amigável a todos, imagina. Mais pé no chão, mais próximo da escola, então, né? eles são bastante importantes nisso daí pra gente, né? No próximo slide, a gente vai voltar ao início. Isso. Olha aí, vamos... Lembram desse item, né? A gente fez uma reflexão, uma leitura dele lá no começo. Vocês disseram que ele era muito fácil. Saiu bastante coisa no chat. Foi. Todo mundo acertou, né, o gabarito. E ele tem 57,8 de acertos no sexto ano. A gente só gostaria de reforçar
perceber aí que vai de 6 em 6, que poderia fazer outro caminho de 12, né? A gente falou de 12 para ele pensar que é 11 horas. Nós temos estudantes que é uma situação do dia a dia, que ele vai vivenciar muito ainda, por enquanto a mãe, o pai, a avó que dá o xarope para ele, que dá o remédio para ele. Mas isso aí vai vivenciar muito. E ele vai tomar o remédio na hora errada. 42% não acertaram esse item. E vocês disseram, é um item muito fácil. Então a nossa reflexão é, né, de que mesmo tendo 57% de acertos, não podemos nos conformar. Tá certo? Fica aí de alerta para todos nós, né? Isso pode desencadear outros problemas, né? Como nós já vimos aí quando a gente vai pensando em conteúdos que estão amarrados. E, finalizando, o BI é uma importante ferramenta para analisar o desempenho. Sim. Eu acredito que vê se no chat no final tá o slide já, né? Que a gente das nossas discussões, certo? Encerrado por isso. Isso. Senão vocês iam perder o slide e ia ficar subindo, né? Utilizem essa ferramenta da melhor forma possível, dentro do tempo possível de vocês, tá certo? E dos recursos que vocês têm. Nós temos uma rede muito grande, muitos professores jovens que precisam de apoio de todos, tá bom? A gente tem aquilo que pode ser feito com os dados apresentados, a gente deu uma olhadinha no que pode, né, ser feito. Vocês deram outras sugestões que a gente vai analisar também. Sim. E a gente vai aprofundar essas discussões em outros momentos. Então a gente fica bastante feliz de ter tido essa oportunidade de falar com vocês. A gente pede desculpa pelo atraso do início, mas foi bom que chegou mais gente ainda, né? Sim. A gente estava esperando que participassem mais pessoas mesmo. Estão aqui perguntando, antes de eu dar meu tchau, uma pergunta muito importante, Hilton, que você não falou. Se a próxima live, se vai ter live dos anos iniciais. Você disse que faria um spoiler. Próxima sexta-feira, mesmo horário, 10h30 da manhã. Isso. Anos iniciais. Vai apresentar dados para vocês e, principalmente, o olhar pedagógico da prova paulista. Tá bom? Isso. Bom, a gente vai encerrar por aqui, agradecendo mais uma vez a contribuição, a colaboração de todos e a paciência. Deixando esse recado, então, que o BI ele é um painel de dados que serve como uma ferramenta para que a gente planeje e que a gente trace cenários. Essa é a função do BI. Então, se a gente não otimizar essa ferramenta, não tem por que existir. Então, como a ideia é que a gente tenha de realmente um olhar pedagógico para isso, está aí à disposição para que vocês possam explorar. O material já está disponível no chat e vai ficar salva essa live também no repositório. E a gente se vê em breve. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço, pessoal. Foi um prazer. Obrigada.